Existe um lugar onde o mundo parece terminar devagar, onde o vento atravessa a paisagem como uma presença antiga, onde o frio chega sem aviso, o silêncio parece mais profundo e cada montanha parece guardar uma memória que vem de muito antes de nós. Há territórios que não foram feitos para serem dominados. Foram feitos para lembrar que a Terra ainda possui regiões imensas, remotas e selvagens, onde a natureza continua ditando o ritmo de tudo. Na Patagônia, o céu parece maior, o horizonte parece mais distante, e a presença humana, quando aparece, parece pequena diante da força da paisagem. Aqui, o continente sul-americano começa a se aproximar do seu limite. As estradas atravessam campos vazios. Os lagos refletem nuvens em movimento. Os glaciares guardam o tempo em camadas azuis. E cidades isoladas resistem entre montanhas, canais gelados e ventos implacáveis. Hoje nossa jornada atravessa um dos territórios mais grandiosos e hipnotizantes do planeta. Um lugar de gelo, vastidão, mistério e silêncio. Seja bem-vindo à Patagônia. Uma jornada pela última fronteira do fim do mundo. A Patagônia ocupa o extremo sul da América do Sul. Ela se estende por áreas da Argentina e do Chile, descendo até regiões onde o continente parece se quebrar em ilhas, canais e mares frios. É uma terra de transição, entre cordilheiras e oceanos. Entre planícies secas e florestas úmidas. Entre desertos frios, lagos profundos e campos de gelo. Mas a Patagônia não é apenas um ponto no mapa. Ela é uma sensação, uma impressão de distância, isolamento e escala. Aqui, tudo parece existir em outra medida. As viagens são longas, as cidades são raras, o clima muda rapidamente e a natureza parece ocupar não apenas o espaço, mas também o tempo. O vento é uma das marcas mais fortes da região. Ele cruza campos abertos, desce das montanhas, dobra árvores, agita lagos e torna visível uma força que normalmente seria invisível. Em poucos minutos, a paisagem pode mudar completamente. O sol aparece, as nuvens avançam, a luz desaparece e o frio transforma o cenário com uma rapidez inesperada. A história desse território também é profunda. Antes das estradas e das cidades modernas, povos originários já conheciam os caminhos, os animais, as estações e os perigos desse ambiente extremo. Depois vieram navegadores, exploradores, missionários, criadores de ovelhas, cientistas e viajantes. Todos tentaram compreender essa terra, mas a Patagônia nunca se deixa explicar por completo. Ela se revela em fragmentos, um vale silencioso, um lago azul. Uma montanha escondida por nuvens, um animal cruzando a estrada, um vento forte demais para ser ignorado. E talvez seja por isso que esse lugar continue fascinando, porque ele parece conservar uma autoridade antiga, uma força natural que o mundo moderno raramente consegue tocar. Para entender essa força, é preciso começar pela escala, porque na Patagônia, antes de qualquer detalhe, o que impressiona é a vastidão. A primeira coisa que a Patagônia faz é alterar nossa noção de distância. O olhar avança por quilômetros. Planícies abertas se estendem até onde a vista alcança.
Montanhas aparecem no horizonte como muralhas antigas, às vezes tão distantes que parecem flutuar entre a terra e o céu. Aqui o vazio não significa ausência, ele é presença, uma presença enorme, contínua, quase hipnotizante. Em muitos trechos não há prédios, multidões ou ruídos urbanos, apenas estrada, céu, vento e uma paisagem que parece continuar sem fim. O ser humano, quando aparece, parece provisório. Uma casa isolada, uma cerca antiga, um carro cruzando lentamente a estrada, um pequeno vilarejo protegido do frio. Tudo isso parece frágil diante da imensidão ao redor. Na Patagônia, o que é humano parece passageiro, o que é natural parece permanecer. Essa vastidão não impressiona apenas pela beleza, ela muda a percepção de quem observa. Aquilo que parecia grande em outro lugar, aqui se torna pequeno. Aquilo que parecia distante, aqui parece apenas o começo. A paisagem ensina uma espécie de humildade silenciosa. O vento atravessa os campos baixos sem encontrar obstáculos. Empurra nuvens, levanta poeira, inclina arbustos e desenha movimento sobre a terra. Ele não precisa ser visto para ser sentido. Mas aqui, de alguma forma, sua força ganha corpo. Durante muito tempo, essa escala ajudou a tornar a Patagônia uma região quase mítica, difícil de atravessar, difícil de ocupar, difícil de domesticar. Não por falta de desejo humano, mas por excesso de natureza. As distâncias são grandes demais. O clima é severo demais. O território é profundo demais. A Patagônia não convida com facilidade. Ela exige paciência, tempo e respeito. E quanto mais se avança por essa terra aberta, mais se percebe que a jornada não é apenas por uma região. É por uma sensação de mundo antigo. Um mundo onde o espaço ainda é maior do que a pressa. Mas essa imensidão não permanece plana para sempre. Ao fundo, a Cordilheira dos Andes começa a surgir. E a paisagem ganha altura, sombra e mistério. A Cordilheira dos Andes atravessa a Patagônia como uma coluna ancestral. Ela surge aos poucos, primeiro como uma linha azulada no horizonte, depois como paredes de pedra, neve e sombra, até que, em determinado momento, passa a dominar tudo ao redor. As montanhas patagônicas têm uma presença diferente. Elas não parecem suaves. Muitas têm formas abruptas, pontiagudas, quase dramáticas, como se tivessem sido erguidas por forças antigas e deixadas ali, expostas ao vento, ao gelo e ao tempo. Entre essas montanhas, o clima muda. O ar fica mais frio. As nuvens se prendem aos cumes, a luz se move sobre as encostas. Vales profundos aparecem entre paredes de rocha, e rios nascem das alturas, descendo com águas geladas que carregam sedimentos e memória. A cordilheira não é apenas cenário, ela organiza a vida ao redor. Define onde a chuva cai, onde a neve permanece, onde as florestas conseguem crescer, onde os rios encontram caminho e onde o ser humano pode, ou não, se estabelecer. Em alguns pontos, torres de granito e picos nevados se tornaram símbolos da região.
Viajantes cruzam continentes para vê-los. Escaladores enfrentam ventos violentos para tocá-los. Mas mesmo observadas de longe, essas montanhas transmitem uma verdade simples. Na Patagônia, a beleza não é frágil, ela é forte, quase implacável. Diante dessas formas, a viagem muda de ritmo. A vastidão horizontal dá lugar à grandiosidade vertical. O olhar sobe, procura os cumes, segue as linhas da rocha e começa a entender que na Patagônia o tempo também tem forma. Essa forma aparece com ainda mais força quando o gelo entra em cena. Na Patagônia, o gelo não é apenas frio, ele é história acumulada, é tempo comprimido, é memória transformada em paisagem. Os glaciares descem lentamente pelas montanhas, avançando por vales como rios sólidos e silenciosos. De longe, parecem imóveis, mas essa impressão engana. O gelo se move devagar, com uma paciência que pertence à escala da Terra. Ele pressiona rochas, abre caminhos, arrasta sedimentos e redesenha vales ao longo de séculos. O som de um glaciar se rompendo muda a atmosfera. Primeiro vem um estalo distante, depois um estrondo profundo. A água se agita, o eco atravessa o vale, e por alguns segundos tudo ao redor parece suspenso. Esses glaciares alimentam rios e lagos. A água que nasce deles desce fria, carregada de minerais, muitas vezes com tons azulados ou leitosos. É uma água que vem de longe no tempo. Passou por neve, pressão, rocha e silêncio antes de voltar ao movimento. Na Patagônia, o gelo ensina outra forma de olhar. Mostra que nada está completamente parado, nem mesmo aquilo que parece imóvel. E depois desse mundo congelado, a jornada encontra outro elemento essencial: a água em movimento, lagos, rios, canais e espelhos imensos de luz. Os lagos da Patagônia surgem como aparições, depois de longos trechos de estrada, campos abertos ou florestas fechadas. A paisagem se abre de repente. E então aparece uma superfície imensa de água fria, cercada por montanhas, nuvens e silêncio. Muitos desses lagos nasceram da ação de antigos glaciares. O gelo escavou vales profundos, depois recuou e deixou bacias que se encheram lentamente com água do degelo, da chuva e dos rios. Por isso, tantos lagos parecem guardar uma profundidade misteriosa. Essas águas conectam tudo. Rios descem das montanhas, cortam florestas, alimentam lagos, seguem em direção ao mar. Cada curso d'água carrega parte da história do gelo, da rocha e da paisagem ao redor. Em algumas regiões, a travessia entre lagos se torna uma das experiências mais marcantes da viagem. Estradas curvas acompanham margens silenciosas. Bosques se fecham ao redor do caminho. Montanhas aparecem e desaparecem entre as árvores. Cada curva revela uma nova composição de água, pedra e céu. Esses lagos mostram um lado mais contemplativo da região, menos bruto que os glaciares, menos árido que as planícies, mas igualmente grandioso. Eles são pausas dentro da jornada, espaços onde a paisagem parece respirar. Mais ao sul, porém, a água deixa de estar protegida entre montanhas. A terra começa a se fragmentar e a jornada entra em um labirinto de ilhas, fiordes e canais gelados. No extremo sul da Patagônia, a terra muda de comportamento.
O continente já não parece firme e contínuo. Ele se quebra em ilhas, se abre em canais, se mistura ao mar. A paisagem deixa de ser apenas terra e passa a ser água, pedra, vento e neblina. Aqui, a água define o caminho. Fiordes entram entre montanhas. Canais conectam oceanos. Baías protegidas escondem pequenas embarcações. E ilhas remotas aparecem como fragmentos de um mundo parcialmente submerso. Por séculos, essas águas foram atravessadas por povos originários, navegadores e exploradores. Antes dos mapas modernos, sobreviver aqui dependia de observar sinais, a direção do vento, o movimento das nuvens, a força das marés, o comportamento do mar. Mesmo em um ambiente tão duro, a vida prospera. Leões marinhos descansam sobre rochas expostas. Aves sobrevoam canais gelados. Pinguins surgem nas margens e nas águas frias. E em certas épocas, grandes animais marinhos cruzam essas passagens em busca de alimento. Esse contraste impressiona. Onde tudo parece frio, instável e implacável, a vida encontra forma. Ela se adapta ao vento, ao mar, à ausência de conforto, e transforma um território extremo em um ecossistema cheio de movimento. Os fiordes também guardam marcas das eras glaciais. Foram escavados pelo gelo antigo e depois invadidos pelo mar. Por isso, muitos têm paredes íngremes, águas escuras e profundidades surpreendentes. São cicatrizes geográficas preenchidas por água, memórias da força que moldou quase tudo ao redor. Quanto mais ao sul se avança, mais forte fica a sensação de limite. A presença humana se torna rara. O clima parece mais severo. As ilhas se multiplicam. E a ideia de fim do mundo deixa de ser apenas uma expressão, passa a ser uma sensação física. É nesse ponto que uma cidade aparece entre montanhas, canais e vento, pequena diante da imensidão. A jornada chega a Ushuaia. Ushuaia surge entre montanhas e água gelada. Vista de longe, parece uma cidade tentando se acomodar em uma fresta da paisagem. Atrás dela, encostas frias. À frente, canais escuros. Ao redor, vento, nuvens e uma sensação constante de fronteira. Ela é conhecida como uma das cidades mais austrais do mundo. Mas isso não explica tudo. Ushuaia não é apenas um ponto extremo no mapa, é uma ideia. A ideia de chegar ao limite habitável de um continente, a um lugar onde a estrada termina e o mar começa a conduzir a viagem. A própria natureza funcionava como barreira. Montanhas, frio, florestas, canais e distância criavam uma prisão maior do que qualquer muro. Escapar não significava apenas sair de um edifício. Significava enfrentar um território selvagem e indiferente. Com o tempo, a cidade se transformou. O antigo isolamento deu lugar a uma identidade voltada para viagem, ciência, navegação e turismo. Hoje, Ushuaia recebe pessoas que chegam em busca de algo raro, a sensação de estar diante do fim e, ao mesmo tempo, diante de um começo. Dali partem expedições para regiões ainda mais remotas. Navios seguem para águas austrais. Pesquisadores cruzam mares frios. Viajantes observam o horizonte sabendo que mais adiante está a Antártida.
Mesmo com ruas, portos e movimento, Ushuaia ainda parece frágil. A cidade é pequena diante das montanhas. Suas luzes não vencem completamente a escuridão do entorno. O vento continua lembrando que a natureza permanece maior. Esse contraste torna Ushuaia fascinante. Ela é abrigo e exposição, chegada e partida, cidade e fronteira. Um lugar onde o ser humano conseguiu permanecer, mas jamais dominar. E depois de atravessar vastidões, gelo, lagos e cidades no limite do mapa, a Patagônia começa a revelar seu significado mais profundo. A Patagônia não impressiona apenas pelo que mostra. Ela impressiona pelo que faz sentir. Diante de suas paisagens, é difícil manter a ilusão de controle. Aqui, a natureza não parece estar ao redor da vida humana. Parece que a vida humana é que existe dentro dela, de forma pequena, provisória e cuidadosa. Essa é uma das grandes lições da Patagônia. Ela ensina a humildade sem explicar nada. Basta observar. Uma parede de gelo se rompendo, uma montanha desaparecendo na neblina, um lago mudando de cor com a luz, uma rajada de vento tornando difícil até caminhar. Na Patagônia, o tempo não parece correr, parece acumular. Nas rochas, no gelo, nas florestas, nos nomes antigos, nas histórias de travessias, nos caminhos que continuam difíceis mesmo depois de tantos mapas. Ao final, fica uma sensação inesperada. A Patagônia não parece distante apenas no espaço, ela parece distante no tempo, como se preservasse uma memória antiga da Terra, uma memória selvagem, grandiosa e esquecida. Depois dessa jornada, entendemos que a Patagônia não é apenas uma região no extremo sul do mapa. Ela é uma experiência de escala, um encontro com montanhas antigas, águas profundas, glaciares em movimento, cidades isoladas e horizontes que parecem não terminar. Talvez seja essa a verdadeira última fronteira. Não apenas o fim geográfico de um continente, mas o ponto onde o ser humano percebe que ainda há mistério no mundo, ainda há silêncio, ainda há paisagens maiores do que qualquer explicação. Se este vídeo te marcou de alguma forma, considere deixar o like e apoiar o canal. E se você deseja continuar viajando por lugares extremos, culturas fascinantes, paisagens remotas e territórios pouco conhecidos, inscreva-se para acompanhar as próximas jornadas. Obrigado por viajar até aqui e boa viagem.